Hoje teremos mais um bate-papo carnívoro e hoje nós vamos quebrar vários mitos aqui com relação ao colesterol. Vai ser um bate-papo muito legal. Vamos receber o Dr. Cláudio Brasil. O Dr. Cláudio é médico homeopata, ele é de Porto Alegre, assim como eu. E ele trabalha também no ambulatório de doenças crônicas do Hospital Conceição e já faz uma pesquisa há bastante tempo na área da alimentação e com relação ao potencial dos produtos de origem animal e também vem criando estratégias para trabalhar com pacientes autoimunes com a estratégia carnívora. Então, ele é uma pessoa, um médico que tem bastante experiência já na estratégia carnívora e uma referência para nós. E vai ser muito legal esse bate-papo de hoje. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem, doutor Cláudio? Deixa eu achar uma posição legal aqui, que eu estou meio me organizando aqui. Tranquilo. Eu estou aguardando o Cobra entrar também, ele está em viagem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem para vocês? Um abração. A Alessandra é daqui do Sul, a gente conhece de perto, pessoalmente, já deu para abraçar. E aí, cara, quem sabe vocês se apresentam, porque eu quero conhecer. A Alessandra eu conheço, mas o Cobra também, as pessoas que estão assistindo, podem fazer uma apresentaçãozinha para a gente se autoconhecer. Isso, então começa aí, Cobra, depois eu pego de volta e dou sequência. Depois a gente vai pedir para o Dr. Cláudio se apresentar também, né? Tá bom, tá bom. Tá bom. Bom, meu nome é Guilherme, mas eu sou conhecido como Giga. Giga Cobra, né? Me denomino Giga Cobra. Eu estou na estratégia de baixo carboidrato desde junho de 2018 e na carnívora basicamente a partir de janeiro de 19. Então já tem mais de 3 anos, né? 3 anos e meio que eu estou na estratégia carnívora. Já fiz várias experimentos em carnívora, jejuns longos, OMAD. Já comi pouco, já comi muito, já comi muita gordura, já comi carne magra, já comi fruta, já passei pela cetogênica, já fiz low carb. E eu me encantei, me apaixonei por esse estilo de vida. Curou tudo, todos os meus problemas de saúde foram curados, né? O mais grave deles, assim, que eu posso de saúde é uma artrose no quadril, que eu vivia à base de analgésico e anti-inflamatório e não tomo mais remédio hoje, né? Tô liberto disso. E também minha ansiedade melhorou muito. Eu era muito ansioso e hoje eu tô bem mais sereno, digamos assim, mais pleno, né? E lá em casa somos 5 carnívoros, eu, minha esposa, meus 2 filhos e minha buterriezinha, a Luna. Na verdade, vai entrar mais um agora, Alessandra. Minha cobra vai ter que ir para casa agora. A gente entregou a obra onde ela ficava aqui. Vou ter que levar minha cobra para casa. É a outra carnívora. Eu vi o vídeo dela hoje, comendo, dando bote no ratinho. Existe uma cobra mesmo, é isso? Doutora Cláudia, olha nos stories do Cobra depois que terminar a live. Eu tenho uma jiboia. Tem uma jiboia. Eu aprendi muito com ela, doutor Cláudio. Eu aprendi muito com ela. Porque uma das coisas que a gente enfrenta muito aí na carnívora, e até eu tô na metade do seu livro aqui, estou tentando avançar, é essa questão da morte. Né? De que tem que morrer para o outro viver. Então eu sempre cheguei, eu crio cobra há uns 15 anos já. E eu sempre cheguei com os coelhinhos bonitinhos, os ratinhos bonitinhos, os hamsters bonitinhos para dar para a cobra, e ela come vivo. Ela prefere vivo. Então, na hora que eu ia dar, já teve casos das pessoas sequestrarem. Eu cheguei, cadê os ratinhos? Não levaram embora, que você não pode você dar para a cobra, não. Aí eu falava assim, mas se ela não comer, ela vai morrer, ela tem que comer, ela só come isso.
né? Sim, Então, se está essa no zoológico, dicotomia, ela vão ter que dar comida para ela, vão ter que dar bichinhos para ela, e se tiver na vida natural, ela vai prioridade, vai comer, vai caçar, vai né? ter que comer. Resumindo, ou o roedor morre ou ela morre. Ou ela Um morre. dos dois. É a lei da vida. A vida é Eu assim. ainda Para estou me existir vida, tem que acostumando com existir aquelas morte. imagens. Cobra. Eu ainda E, estou me acostumando com essas imagens que você coloca lá. A primeira eu e já não olhei. a propósito disso, em ecologia tem vários trabalhos mostrando quando se desaparece um predador natural no ecossistema, no meio ambiente, há desequilíbrios enormes. Na verdade, provoca assim um desequilíbrio de crescem populações depois que vão destruir o meio ambiente, vão criar situações bem mais difíceis, na verdade. Então, essas situações simplistas de dizer, não, ninguém mata ninguém, está tudo em paz, não faz isso, não faz aquilo, às vezes gera complicações muito maiores, né? É uma Então, utopia isso. Verdade. Uma utopia. E a outra coisa que eu aprendi com minha cobra foi o jejum, porque, não sei se vocês sabem, mas as cobras elas se alimentam a cada 15, 20, 30 dias. Mas elas têm sangue interessante. frio, né? E jejum por muito tempo. Eu tive uma cobra que ficou 6 meses sem comer. Não, Precisava. Então, ela comeu um aprendizagem. patinho, eu dei um patinho para ela, e o bico do pato demorou muito para a queratina, né? Demorou muito para digerir. E a outra coisa é que ela come um coelho, um filhote de coelho, e faz um cocô de galinha. Absorve tudo. Absorve tudo. É outra coisa Pelo, couro, tudo. Interessante. tudo. Então, assim, é Impressionante, um né? bicho muito fascinante. Ninguém fica apático a uma cobra. Ou a pessoa tem pavor, ou ela quer ficar olhando, né? E eu estudando, eu descobri que a gente já vem de fábrica com um instinto que chama ofidiofobia. Nós e todos os símios, os macacos ficam doidos com cobra. Agora, você vê, o ratinho, ele não vê a cobra. Ele não vê. Interessante. Ela vem chegando devagarinho, ele cheira ela não dá nada pra cobra, ela pega ele. Então é a natureza mesmo, né? Que inclusive, viajar um pouco aqui, em Sapiens, falam isso da nossa espécie, quando a gente acessou a Big Fauna. Eles não tinham... Tá cortando um pouquinho a conexão do cobra. Minha internet não deve estar muito Cortou o boa. cobra um pouquinho. Tá cortando um pouquinho aí. Os mamutes, os mastodontes, eles não tinham medo dos seres humaninhos. Nós não éramos predadores deles. Né? Tá. E aí viraram Tá presos. cortando Nossa. bastante aí. Cobra. Mas é isso, eu sou engenheiro civil e eu acabo que eu tento aplicar a ciência da engenharia nessa área nova, porque o que falta muito ciência, né, na área de saúde hoje, isso é muito claro, é uma ciência muito rasa, muito mal estudada. E engenharia tudo é ciência, né? Engenharia, você não coloca um prédio em pé sem testar todos os elementos, todos os materiais dele a um último grau. É lógico que a gente não pode infartar uma pessoa, né, para descobrir se ela vai morrer ou não. Vamos pegar uma população que mata um para ver. Não dá para fazer isso com o ser humano. Mas dá para fazer bem mais do que é feito hoje, né? Isso aí é uma coisa que eu vejo esse é um assim, tema bem importante. Eu vejo que hoje a gente vive numa sociedade escravizada pela indústria da doença, né? A maioria absoluta da população está vivendo praticamente doente, de se alimentar errado e viciada e dependente da indústria farmacêutica, da indústria de remédio, da doença como um todo que a gente entende. Então, eu vejo que a nossa missão é uma missão meio que abolição da escravatura. É libertar os escravos que estão lá conectados nessa Matrix e que estão com a visão limitada e que éramos nós, né, há poucos tempos atrás,
que não se percebe escravo daquilo ali. E através desses mitos, nos afastando da nossa natureza original, né, que é comer carne, basicamente é isso, simples assim, simples assim. E quando você tira o alimento do animal, do mamífero, ele não funciona mais. Basicamente, eu vejo é simples assim. E quando a gente, no dia a dia, vocês devem passar pela mesma coisa que eu, a gente vai abordar alguém para falar de carne, é o que tem no seu livro. Ah, carne é suja, carne vai me matar, a gordura vai entupir minha veia. E eu confesso, quando eu iniciei a estratégia carnívora, eu bati muito cabeça. Foi porque eu sou meio doido mesmo, então fui topando, mas eu achava que ia entupir minha veia. Eu ainda ficava com o pé atrás, assim, né? Será que proteína demais vai me fazer mal? Eu tive que ir pesquisando, estudando e aplicando e percebendo exatamente o contrário para poder o negócio decantar, e agora a gente tenta levar isso para as pessoas e às vezes... Cobra, o que tu está contando, assim, acho que é um pouco da história da Alessandra também, que eu conheço, e a minha também. A gente, o que tu chama de Matrix, na verdade, a gente está imerso numa cultura que se desconectou dos conhecimentos mais antigos, do pessoal mais antigo mesmo, há mais de 50, 100 anos, se perdeu uma parte grande dessa cultura, e a gente está numa cultura que... 3 gerações atrás, né? Assim, acho que é um pouco... Umas então, 3 gerações atrás, né? Exatamente. E a gente está agora, digamos, redescobrindo as coisas, tirando esse véu que tem de mentira, de enganação, etc. E é um processo gradual, não é um processo assim imediato, né? A gente, que nem tu colocasse, eu também, há uns 5, 6 anos, eu estava em dúvida em relação à parte de gordura da carne, eu queria a proteína, mas eu tinha medo da gordura. E aí, à medida que tu vai acumulando estudos, e refletindo, e pensando, e conhecendo a história da evolução, e pensando realmente sobre aspectos bioquímicos, fisiologia, os estudos que vão saindo, que vão mostrando exatamente o contrário, aí e depois culminou com a pandemia, com 2021, que foi uma caída de ficha enorme, assim, para mim, que até me fez escrever o livro também. Antes disso eu já estava na carnívora, eu entrei na carnívora há 3 anos, está fazendo agora em setembro, 3 anos de carnívora. Às vezes eu saio um pouquinho, e geralmente eu me arrependo. Então eu saio e digo, mas eu sou burro mesmo, por que eu saí? Aí volto de novo. Nunca saí daquele nível assim de pé na jaca, assim, não, nunca fui isso, nunca voltei a comer. Na verdade, nunca comi muita comida junk food, processado, mesmo na minha casa mesmo, sempre foi comida de verdade também. Minha mãe cozinhava, existe um hábito assim de familiar também de fazer comida, então nunca teve esse hábito assim de comer junk food, a não ser assim, tomava Nescau no café da manhã, comia um pão da água, um pão francês, essas coisas assim. Mas pacotes de batata frita, de salgadinho, de porcaria, essas coisas, não. Refrigerante era uma vez por semana, era um litrinho de Coca-Cola, a família dividia, cada um tomava um copinho, então era diferente. Mas até essa virada, assim, até essa descoberta de todas essas coisas que enganam as pessoas, e entender, no início, assim, eu sempre fui muito, assim, confiando na humanidade, assim, achando que, não, o ser humano não é capaz de fazer tanta coisa, assim, mas à medida que tu vai entendendo o processo, o que está acontecendo, tu passa a ser bem mais cético e bem mais, digamos, mudou muito a minha posição. Alessandra, te apresenta um pouquinho, conta um pouco da tua trajetória. Bom, eu iniciei na dieta carnívora fazem 9 meses agora, gente. Daqui a pouquinho fecha um ano. Sim, já estou parindo. Tem muitos seguidores. E eu estou parindo os resultados maravilhosos, né? E assim, eu venho já de uma experiência nos anos 90 da dieta Atkins, né? Então eu já tinha o conhecimento da dieta das proteínas, eu sabia do potencial. A minha época de faculdade foi isso, né? Aquela época dos 20 anos que você come um monte de junk food. Eu sou do interior, vim morar na capital, então a minha alimentação era um lixo, né? Porque a gente comia na universidade, a gente comia na rua, mas
Mas a dieta Atkins veio para dar uma equilibrada nisso para mim. E como eu era sócia do meu irmão, que tinha uma farmácia de manipulação, a gente trabalhou com médicos que aplicavam a dieta Atkins e a gente via o resultado de emagrecimento, né? O próprio Dr. Vitor Sorrentino era um dos nossos clientes. Ele foi paciente dos médicos que trabalhavam com a dieta Atkins, né? Então, assim, eu venho de um conhecimento maior, né, com relação à dieta das proteínas. Então, quando eu resolvi retomar, eu não entrei com medo, eu entrei confiante, porque eu sabia dos efeitos já, né, e eu já tinha vivenciado todo esse processo aí de anos. A gente trabalhou uns 3, 4 anos com médicos que prescreviam a dieta Atkins. Lógico que naquela época, acompanhado de anfetaminas, né, porque era a moda, né, trabalhar com fenfluramina, diazepam, aquela coisa que era da cultura de médicos que prescreviam dieta. Infelizmente, né? Eles tanto não confiavam na dieta em si que precisavam dar as muletas, né? Porque a medicação era uma muleta. Mas então, eu entrei nessa dieta, assim, de sola, porque eu ouvi a doutora Sara Marilyn, o Peter Piccolin numa live, e aquilo ali me despertou e me trouxe de volta, então, essa vivência da dieta Atkins, né? E para mim foi um divisor de águas, porque em uma semana eu já estava com uma redução no meu quadro de dor, que eu venho de uma síndrome fibromiálgica, né? A redução no quadro de dor, redução no enrijecimento, a minha qualidade de vida melhorou, a minha memória retornou, porque eu já não conseguia mais, a minha cognição estava muito pobre, né? Eu não conseguia manter foco. Então, assim, toda a minha parte cerebral deu um up, e mais a minha parte física, e a minha parte muscular também. Então, eu fiquei encantada, né? A primeira semana de dieta carnívora, eu já estava colhendo benefícios que eu não tinha experienciado durante anos. A experiência da Alessandra com problemas autoimunes, né, é uma das maiores, digamos, experiências que eu tive também e gratificações na medicina, foi quando eu descobri que a dieta de base animal, carnívora, depois de ter feito há 3 anos, depois eu comecei a testar, propor para pacientes meus também, que quisessem, né, e realmente foi um impacto muito grande. Quem tem doença autoimune e abraça uma carnívora, de coração, assim, entra realmente a fundo, não fica com aquela coisa com, mas eu quero um pãozinho, mas eu quero não sei o quê, eu quero café da manhã, não sei o que mais. Quando abraça mesmo, é uma mudança impressionante. E isso, para mim, deixou muito claro que, para esse tipo de paciente, é uma dieta de eleição. Eu até, particularmente, vou me apresentar assim, eu sou médico, em dezembro estou fechando 35 anos de formado pela Federal do Rio Grande do Sul. Tenho especialização em pediatria, logo depois da faculdade fiz pediatria, 2 anos, e trabalhei desde então em emergências, e logo a seguir fiz uma especialização em homeopatia. Basicamente tentar usando medicamentos com uma visão mais preventiva, com menos danos possível, tentando reduzir o máximo de danos possível. Então essas coisas, por exemplo, que você não está falando, o pessoal usava anfetamina, nunca passou pela minha cabeça, porque jamais alguma coisa que possa ter um risco maior, assim. Então, nesse sentido, eu sou muito, muito conservador dentro da medicina, né? E me lembro que a sua linha inicial era a homeopatia, né? Eu trabalhei inicialmente os primeiros 10 anos com homeopatia e pediatria, né? E trabalhando em emergência também com medicina convencional, em pediatria. E logo após eu fiz mais vários cursos para poder me habilitar para atender adultos com homeopatia também. E aí aí abri um concurso no Hospital Conceição há quase 20 anos. Eu fui em primeiro lugar no concurso e comecei a trabalhar com doenças crônicas no Hospital Conceição com homeopatia. Com homeopatia, os pacientes, por exemplo, autoimunes, se beneficiam muito da homeopatia porque é um remédio que não tem toxicidade, não tem efeitos adversos, beneficia muito alguns pacientes, uma porcentagem, sei lá, 50%, 60%, não é todo mundo que tem benefício, mas quando acoplado com uma dieta
com cuidado autoimune, já com uma visão mais autoimune, né? Tipo, tirando o trigo, tirando os cereais, tirando algumas leguminosas, tendo algum cuidado já, sem ser carnívoro antes disso até, já se viu um benefício maior. Parece que potencializa o efeito do medicamento, fica mais fácil o tratamento. Quando entrou a possibilidade carnívora, aí fica mais potente também o tratamento homeopático, especialmente para esses pacientes autoimunes. Eu entrei na dieta carnívora porque eu sou curioso, estou sempre estudando, do meu DNA mesmo, e também porque ainda estava, apesar de estar na low carb há mais de 15 anos, e uma low carb com comida de verdade, eu ainda estava com peso 3 a 5 quilos acima do meu ideal, assim, que eu queria estar, ainda tinha uma hipertensão leve, e tinha algumas alterações metabólicas pequenas, assim. Meu pai era diabético, então eu cuidava esse aspecto. Com a carnívora foi uma coisa muito impressionante, assim. Em um mês de carnívora, perdi o peso que faltava perder e houve uma diferença de energia, de capacidade de exposição para atividade física, foco. A coisa que mais me agradou é a questão do foco, assim. Eu tinha uma certa tendência à dispersão, de estudar um assunto, passar para outro. Eu tenho vários. Agora eu descobri um livro sobre evolução que era de 2005, e agora eu já achei, bom, eu tinha esse livro aqui, eu li o livro todo, mas li no meio de outros livros ao mesmo tempo, então era uma confusão, assim, agora não, agora eu consigo focar um livro só, vou terminar esse livro, depois passo para o outro, às vezes, geralmente eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, mas eu estou conseguindo concluir as coisas e finalizar. Então, é um ganho muito grande. É um ganho muito grande de foco, de disposição, atividade física, qualidade de sono. Agora eu estou tirando cafeína de novo, 15 dias sem café para ver como é que eu fico. E realmente melhorou o sono também. Eu estou hoje no sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 5º dia sem café. Eu não ia contar, eu estava esperando, porque eu estou experienciando o resultado, né? E a ansiedade bateu, a fome bateu, eu fazia jejum até o meio-dia, tive que colocar uma proteína no café da manhã, tipo 10 horas, porque só quando a gente remove uma substância psicoativa dessas, para a gente ter noção de que você está viciado, né? É Exatamente. impressionante. Eu até não me propus a parar completamente. Me propus a, tipo, sábado e domingo eu tomo um cafezinho depois do almoço e acabou. Os outros dias não. Mas eu acho que eu estou observando. Na verdade, eu gosto de fazer essas autoexperimentações. Eu recomendo que as pessoas façam também, porque cada pessoa é diferente e tu vai experimentar em ti mesmo, que é o maior beneficiário de saber como é que tu funciona, o que te beneficia, o que te faz mal. Então, acho que é bem importante. E o tema de hoje é a parte da gordura, né? Que é uma questão bem... Queremos falar de colesterol, porque eu acho que o maior medo das pessoas, e tem muita coisa saindo na mídia, e tem muita, né, propaganda, estava vendo também a questão do diabetes, agora, gente, são ataques de todos os lados. Mas eu acho que a questão principal é a carnívora com relação ao colesterol, né? Primeiro, essa questão... Eu gostaria que a senhora esclarecesse um pouquinho essa questão do mito que se criou, né, que está no seu livro também, com relação ao colesterol, e se a gente está correndo, se a gente está correndo perigo numa dieta carnívora com uma quantidade de gordura saturada maior. Tá bom. Olha só. Primeiro ponto, assim, ó, que os macronutrientes, a gente tem 3 macronutrientes. Em termos químicos principais, são gorduras, carboidratos e proteínas. 2 desses grupos são essenciais. O que significa essencial? Significa que se não comer regularmente, a tua saúde é prejudicada e tu vai tendo uma deterioração física. Quais são os macronutrientes essenciais? São as proteínas e as gorduras. Então, esse é um ponto básico. Carboidrato nunca foi, digamos, macronutriente essencial. Ou seja, as pessoas vivem muito bem sem carboidrato. Um exemplo são os esquimós que o Vilhjálmur Stephenson conheceu
no Ártico e no Alasca, quando ele fez várias expedições, 3 expedições no início do século XX, aí, 1910, 1930, ele fez 3 expedições e aqueles esquimós viviam no modo tradicional ancestral deles, e eles não comiam praticamente vegetais. Praticamente não comiam, era só gordura, uma dieta basicamente à base de gordura, com um nível de proteína de 20%, 30%, e essencialmente gordura, e um nível de saúde excelente, sem doenças cardiovasculares, naquelas pequenas comunidades que ele conheceu, que mantinham aquela condição. E isso foi um dos fatores que me fez pensar e mais outros estudos, o estudo do dentista, que agora também está me fugindo o nome, que fez várias viagens. Weston Price. O Weston Price, que eu sempre cito nas palestras, quando eu faço alguma palestra, eu sempre falo no Weston Price, que também foi uma pessoa bem importante pela experiência dele, pela questão documental, né? Ele fotografava famílias, a mesma etnia, uma usando alimentação ancestral, que aquela etnia sempre se alimentou, e uma outra que estava numa cidade mais moderna, mais civilizada, mais ocidental, comendo os alimentos convencionais, com farinhas, com açúcar, com óleos vegetais, e comparando a saúde das duas famílias, de irmãos, de primos, e isso é bem impressionante, assim. Então, só para dar esses 2 exemplos, esses 2 pesquisadores, o Stephenson era antropólogo, eles registraram, e isso tem vários outros pesquisadores também registrando, que essas populações não têm doença cardiovascular, nem AVC também, nem perto das proporções que a gente tem, ou seja, é quase praticamente desconhecido, e câncer também. Isso acendeu uma luzinha, assim, olha, isso aí tem alguma coisa aí de valor. A outra coisa... Né, só para complementar a sua explicação, que são, de acordo com o livro que eu estudei aqui, são as maiores causas de morte hoje no mundo. São as 3 maiores. Isso, exatamente. A principal, doença cardiovascular, né, circulatória, relacionada à aterosclerose, depois a doença, o AVC, e o câncer, né? São as principais. Relacionadas ao diabetes também, que é uma causa bem importante, que está associada a essas 2 doenças. E basicamente a história da humanidade, o ser humano, existe há mais ou menos 200, 300 mil anos, não mais que isso. O ser humano, Homo sapiens sapiens, é 250, 300 mil anos. O Homo sapiens sapiens é basicamente forjado numa dieta de base animal. Não existe Homo sapiens vegetariano, isso não existe. Existem espécies anteriores que se associa numa pseudo-relação de evolução, mas não há nenhum elo, assim, bem definido, que foi a origem do Homo sapiens, né? Não tem esse elo, não existe, na verdade. O Homo sapiens é uma espécie especificamente carnívora. E até no livro a gente coloca, até baseado no trabalho do Saladino, que trouxe o Sabaila também, eu depois peguei outros trabalhos também e trouxe para o livro, demonstrando que o ser humano, na verdade, é um super carnívoro. A quantidade de carne, de proteína de origem animal que os nossos ancestrais comiam há 40, 50, 60 mil anos, era maior que leões, que tigres, que todos os grandes predadores. Então o nível de consumo de proteínas e de origem animal era muito alto mesmo. E isso também, doutor Cláudio, está muito associado com o crescimento do cérebro, porque nós temos um cérebro fora do padrão, se for comparar com outras espécies, né? E é um cérebro que parou de evoluir há 50 mil anos, mas nesta época evolutiva, houve um crescimento absurdo do cérebro. É uma coisa que é fora do padrão, né? E isso está associado à alimentação, especificamente à alimentação. Parece que a gente estava transmitindo pensamento. Eu estava pensando exatamente isso. E ainda ia falar uma coisa. Uma diferença nossa básica da alimentação dos outros carnívoros é a ingesta de gordura muito superior. A gente se especializou em comer animais da Big Fauna com a capa de gordura que esses predadores normais eles não acessavam. Né? Só o ser humano conseguia capturar um mamute, um búfalo, com a capa de gordura, um ruminante com a capa de gordura grande, que é exatamente o que vai fazer o que a Alessandra falou, rodar um cérebro grande, como o nosso, que precisa de energia, e é por isso que quando a gente vem para carnívoro, a gente consegue aumentar o foco, a gente consegue pensar mais, porque tem fonte de energia de gordura no cérebro.
Exatamente. E olha só, o nosso cérebro ele é praticamente gordura. Ontem eu li de 70%, noite né? sobre isso, não me lembro se é 70%, 75% do conteúdo do cérebro, excluindo a água, né, que é uma parte do volume, é gordura. É Colesterol. gordura. É colesterol, Colesterol, exatamente. gente. É gordura. Então, assim, a gente tem um cérebro e todo um sistema nervoso à base de gordura. E todo o sistema de comunicação da gente, pensa bem, digamos, as funções mais, digamos, vitais para a sobrevivência de uma espécie? É a capacidade de sobreviver à morte, né? A capacidade de não morrer e tentar sobreviver o máximo possível às ameaças possíveis. Isso depende essencialmente de uma capacidade cognitiva muito grande de aprender o ambiente, ver os riscos, ver os perigos e de poder atacar ou fugir, né? Então, sistema simpático, parasimpático. Isso tudo é sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, relacionado a uma reação aguda de luta e fuga, né? Que a gente já conhece bem, totalmente encapado por gordura. Então, é tão vital que todo o nosso sistema de defesa e de sobrevivência está relacionado a isso. Além disso, todos os hormônios esteroides, né, que são hormônios originados a partir da gordura, eles fazem o controle de duas coisas fundamentais. Uma das coisas é o controle de sobrevivência de médio prazo, que é o cortisol, o DHEA, que são vários hormônios que regulam a imunidade, regulam a parte de disposição, de energia, de foco. Tudo isso aí está regulado no médio prazo, não são hormônios do dia a dia, não é hormônio do minuto, é hormônios que fazem ciclos circadianos bem longos e que se estabilizam num controle semanal, mensal, não é um controle diário. Não é como a insulina, por exemplo, que é uma proteína que tem uma ação rápida e instantânea, o glucagon. Não, são regulações, é como se fosse um nível gerencial de uma grande empresa, um nível médio ou superior, não é um nível baixo, não é um nível ativo momentâneo, né? É um nível mais de longo prazo. A outra coisa fundamental para a sobrevivência da espécie da pessoa é a reprodução. E todos os hormônios reprodutivos estão relacionados a isso também, estão relacionados à gordura. Não existe um hormônio reprodutivo que não esteja relacionado à gordura. Então, a testosterona, presente em homens e mulheres, muito mais em homens, obviamente, presente nas mulheres também, estrogênio, progesterona, o próprio DHEA, que também é um hormônio sexual. Então, isso aí é uma questão assim, fundamental. Assim. Então, quando a gente estuda isso aí, entende que as gorduras são fundamentais, são essenciais para a saúde. E depois a gente pode entrar em outros aspectos, né? Por exemplo, questão imunológica, tem uma função imune de proteger contra a Covid. Por exemplo, você sabia que quem tem um LDL mais alto tem menos risco de morrer de Covid. Pacientes internados em UTI, com unidade coronariana, quem tem um LDL mais baixo, morre mais na evolução dos primeiros 30 dias, 60 dias. Quem tem um LDL mais alto, que o pessoal chama de colesterol mau. Pô, como é que pode ter mal um tipo de lipoproteína que está transportando gordura, que se ela está mais alta, a sobrevivência é maior? Não faz sentido. Não faz sentido. Outra coisa que intrigava muito também, né? Velhos com níveis de LDL mais alto, de colesterol total mais alto, tinham uma melhora na cognição à medida que vão envelhecendo. Pessoas com mais idade, com nível de LDL mais baixo, tem um prejuízo na cognição, tanto que alguns pacientes com estatina, a primeira coisa que se faz às vezes é tirar a estatina. Pacientes com problemas neurológicos, tipo Parkinson, algumas doenças neurodegenerativas, às vezes tu tem que tirar as estatinas porque elas, na verdade, parecem fazer mais mal do que bem. Então, os próprios neuros recomendam que tiram, alguns cardiologistas também já estão recomendando que sejam retirados as estatinas. Então, bem, é só um pontapé inicial. Deixar vocês falarem também. Não, mas quem tem que falar? Eu queria fazer uma pergunta pro doutor. Meu colesterol total, meu último exame, deu 241. E aqui na referência está dizendo que para adultos acima de 20 anos tem que ser inferior a 190. Eu devo ficar preocupado?
Pois é, eu vou te dizer assim, ó, tu vai ter que ficar, quem deveria estar preocupado é quem cria essas diretrizes. Porque é uma vergonha. A palavra certa é uma vergonha que eles fizeram. Quando a gente pega uma curva de colesterol na população, né, uma curva de distribuição de nível de colesterol em várias pessoas, a gente vê que a curva é uma curva em U. Então, tem pessoas com colesterol total de 160, 180, 190, 200 e vai baixando. A parte inferior do U é o ponto de menor mortalidade, de maior saúde, né, menos risco. A ponta mais baixa dessa curva em U de distribuição do colesterol é 220. Então, 220, 230 é um valor absolutamente normal relacionado associado com uma menor mortalidade. É o nível mais adequado de colesterol e mais comum. Então, como é que pode ter uma recomendação que o colesterol esteja abaixo de 190 se a mortalidade é menor em 220, 230? Não faz sentido. Não faz sentido isso aí. Então eu vou contar quanto está o meu. Pode contar. O meu total está 363. Mas o meu LDL subiu 60. Ele está 262. Ele estava 220, está 262. Em 4 meses a diferença. E os meus triglicerídeos despencaram. Estava 80, baixou para 58. E a minha proteína C reativa, que vinha numa média de 2,75, baixou para 0,91. Que maravilha. Eu não preciso me preocupar com esse colesterol, né? Pois é, vamos explicar isso aqui um pouquinho para as pessoas. Olha só, pessoas com colesterol baixo, 160, colesterol total baixo, 160, 180, naturalmente ou com medicamento, tem uma sobrevida menor. Tá? Digamos, o risco de mortalidade é maior para um colesterol mais baixo. Colesterol de 220 é o nível que parece ter menos correlação, mas mulheres a partir dos 50 anos passam a ter um nível de colesterol mais alto ainda. Tá? Então é bem comum mulheres em perimenopausa, na fase do climatério, terem um aumento de colesterol total completamente saudável. Isso provavelmente seja um mecanismo adaptativo, porque o fígado que estava matando um bicho aí, cobra. Desculpa. O ar-condicionado tá em cima de mim aqui, ó. Eu achei que você estava matando um bicho. Caiu um monte de água na minha cabeça. Levar para a cobra dele. Caiu um monte de água na minha cabeça do ar-condicionado, não tô entendendo nada. Desculpa me interromper, doutor Cláudio. A movimentação do cobra ali estava me deixando curiosa. Mas o colesterol aumenta com a idade, isso é positivo. As pesquisas indicam que é positivo tu ter um colesterol mais alto à medida que tu envelhece. Mulheres no perimenopausa, no climatério, também aumenta, isso é positivo. Isso é matéria-prima para poder formar os hormônios sexuais na medida que for possível, o ovário for produzir alguma capacidade de produção hormonal. Faz parte de um processo totalmente adaptativo. E eu acho que a grande questão, existe muita contradição em relação a esses valores, né? Porque, mas assim, ó, as pesquisas são muito claras. Por exemplo, Framingham é um estudo muito longo, começou na década de 50, 40, 50, estendeu por cerca de 30 anos. Eles não conseguiram evidência nenhuma que um colesterol mais alto tivesse mais risco. Pelo contrário, eles evidenciaram que um colesterol mais alto era protetor para a saúde. Pois eu tenho um estudo que fala sobre isso, né? Eu estava procurando aqui, dessas pessoas que têm hipercolesterolemia, isso? Familiar? Uhum. Que elas têm uma proteção maior, que elas morrem menos de doenças cardiovasculares. Não, o que acontece, isso é uma doença genética, essas pessoas têm menos receptores para o colesterol. E o que acontece? O fígado entende que não tem colesterol, está faltando colesterol, porque faltam os receptores. E aí ele produz, além da própria alimentação, o próprio fígado produz. Esse colesterol, numa dieta convencional,
no nível mais alto, ele tem alta probabilidade de se oxidar também, tá? Porque a pessoa vai ter uma alimentação mais normal, né? A maioria das pessoas não tem uma dieta carnívora, né? A gente for pensar, a maioria não tem. Então, Nossa. esse nível de colesterol mais alto com oxidação envolve um certo risco cardiovascular. Mas eu gostaria de saber mais, ter mais informações no sentido de quem faz carnívoro, como é que fica, quem tem hipercolesterolemia familiar? Porque 90% aproximadamente é feito pelo próprio fígado. Então o fígado não fabrica à toa, ele fabrica porque precisa. Então, e ele precisa porque ele está, digamos, a sinalização para ele de que precisa produzir mais colesterol é deficiente porque faltam esses receptores. Então é uma doença muito mais de hiperprodução. Eu imagino que existindo um contexto de mais oxidação e mais inflamação, ele realmente pode provocar mais doenças. Mas tem uma coisa importante, o colesterol, sempre algum grau de oxidação vai ter no colesterol, no LDL também. Então existem graus de oxidação que são normais, ou seja, não dá para pensar que toda oxidação é ruim. Por exemplo, um estresse oxidativo presente numa atividade física mais intensa, ele é aparentemente negativo, mas depois compensa pelo aspecto positivo. Você já vai ativar. A gente também tem as nossas defesas também para poder reverter esse estresse oxidativo. Então, um pequeno grau de oxidação no colesterol não necessariamente é ruim. Isso aí faz parte do processo adaptativo. O problema é quando esse processo aumenta muito. Então, os fatores para aumentar, na verdade, que a gente tem que se preocupar. Eu acho que o teu exemplo foi muito bom. Tu tem colesterol total bem alto, triglicerídeos bem baixo, abaixo de 60, né, pelo que tu falaste agora. 58. Não sei como é que tá a tua insulina. A minha insulina, ela não estava muito baixa no dia que eu fiz o exame, não. Estava 5,9. Tá, mas tá bom, tá boa. Mas eu achei que poderia ser melhor para uma carnívora, né? Mas eu acho que eu tinha comido chocolate de noite. Será que ela ficou? Isso eu ouvi também que eu ouço tanta coisa de carnívora, né? De que quando tu consome, quando tu tá numa dieta de restrição de carboidratos, uma cetogênica, quando tu consome um alimento doce, esses exames que a gente faz de insulina, né? Tu consome aquela coisa doce, faz a medição, que nas pessoas que fazem dieta cetogênica, o pico pode durar mais tempo de insulina. Já ouviu falar em alguma coisa disso? Já ouvi falar nisso, sim. Porque, na verdade, tu tem uma insulina que, na verdade, o pâncreas passa a produzir muito menos insulina, porque tu já não demanda tanto insulina para reduzir carboidratos, tu vai liberar um pouco de insulina para algum carboidrato eventual que tu vai comer, e basicamente para fazer a deposição de aminoácidos nos músculos, nos órgãos vitais que precisam de aminoácidos. A insulina não é um hormônio ruim em si. Então acho que é importante ter essa ideia, que a insulina é um hormônio anabolizante, né? Ele ajuda a formar musculatura, ele ajuda a depositar glicogênio, a depositar aminoácidos. Então ele não é digamos, não é um vilão, assim. Ele é um vilão quando dentro de um contexto que a coisa foge um pouco do controle e ele fica permanentemente sendo, digamos, disparado, né, o dia inteiro, frequentemente em níveis muito altos, né? Então aí ele passa a ter um risco. Aliás, isso é uma coisa recorrente, né? A gente tem o nosso cérebro, eu sou engenheiro, né, então eu penso muito em matemática, ele é muito linear. Nosso cérebro é linear, ele pensa AX mais B. Quando você joga, por exemplo, uma curva, que é a curva U, ela é uma curva que tem uma outra exponencial, né? Ela não é linear. Então, o ser humano tem muito essa tendência de pensar, se colesterol é ruim, quanto menos, melhor. Se tal coisa é bom, quanto mais, melhor. Não é. Existe uma curva e tem um nível ótimo, e se você tiver a mais é ruim, se tiver abaixo é ruim também. O importante é estar ali na faixa do equilíbrio, na faixa da normalidade, digamos assim, numa curva normal, né? Esse é um grande... Exatamente. Então assim, quando se preocupar com colesterol e com HDL, LDL, triglicerídeos, etc., quando se preocupar? Olha, eu considero assim, um dos fatores para inflamação, oxidação, doença cardiovascular é
o uso de óleos vegetais. Os óleos vegetais são extremamente oxidativos, inflamatórios e disruptores endócrinos. Alteram perfeitamente a capacidade hormonal também. E são bem assim, tem um perfil de mais de ômega 6, um nível muito excessivo, que é a mesma coisa, ômega 3 e ômega 6 são gorduras essenciais, ambas são essenciais. Não dá para dizer, ômega 3 é bom, ômega 6 é ruim. Não, bobagem. Ambos são essenciais. Só que a proporção na qual nós evoluímos e na qual nós nos adaptamos, que é mais ajustada para a saúde humana, é uma proporção de 1 para 1, 1 para 2, no máximo 1 para 4 de ômega 3 e ômega 6. E uma alimentação convencional, semelhante à alimentação americana, que é muito parecida com a nossa, é 1 para 20, 1 para 16, 1 para 18, é muito ômega 6. Aí o ômega 6 realmente passa a ter um papel mais oxidativo, vai ter prejuízo nas membranas, nas trocas intercelulares, vai ter um prejuízo hormonal, vai ter risco de câncer, vai ter risco de doenças crônicas, vai haver mais oxidação, inclusive mais doenças autoimunes também, inclusive mais doenças metabólicas. Então está muito associado a óleos vegetais aquecidos, né? Tirando assim, ó, azeite de oliva extra virgem prensado a frio, é outra história. A outra coisa também... Mas vai baixar o colesterol, né? O óleo vegetal baixa o colesterol. Baixa um pouco o colesterol, sim. Baixa um pouco o colesterol, mas inflama e provoca doenças. Canola oil. Tem a um margarina trabalho... do coraçãozinho. Tem um a trabalho... margarina do coraçãozinho. Mas isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. E os triglicerídeos baixos são importantes porque os triglicerídeos são uma grande reserva de energia para o corpo. Né? Eles são a forma de armazenar energia num nível, num volume muito grande. Então, assim, a glicose que a gente tem no corpo circulando em todo o sangue é cerca de 5 gramas. Né? Em todo o sangue, 5 gramas de glicose. Que é mais ou menos, só para o pessoal entender, a gente tem 5 litros de sangue e a glicose fica mais ou menos ali em torno de 100, né? De 100, sei lá, não sei qual que é a unidade, milimol. Então isso dá 5 gramas. Isso dá 5 gramas, que é mais ou menos uma colher de chá de açúcar que está circulando em todo o nosso sangue. Então vocês veem que é uma quantidade muito pequena. É uma quantidade... Aí a gente vai tomar uma Coca-Cola que tem 150 gramas de açúcar. Exatamente. Aí a glicemia vai lá em cima. Toda vez que tem picos glicêmicos, que a glicemia sobe pelo menos 30 pontos acima do nível de jejum dela, tu tem um nível de toxicidade enorme celular. Não é um nível pequeno. E aí o sistema todo entra em alerta, dispara inclusive o sistema hormonal adrenérgico, no sentido de, olha, tem uma situação aqui que tem que... Isso aqui é tóxico, vamos tirar isso aqui do corpo. Libera muita insulina para poder reverter, e a insulina converte essa glicose, primeiro, vai preencher glicogênio se tem no fígado, se tem espaço para glicogênio também no músculo, vai acumular em glicogênio, e não tendo isso, o fígado vai transformar em triglicerídeos, que são um tipo de gordura que tem o glicerol, que é um álcool, e 3 moléculas de ácidos graxos, né? Triacilglicerol. Então, são 3 ácidos graxos com uma molécula de gordura. Isso é uma molécula altamente energética que substitui muitas gramas de açúcar. Então, é uma forma segura de transportar açúcar e armazenar. Então, ele primeiro vai para o sangue e depois ele vai depois estar na forma de gordura abdominal, principalmente gordura visceral. Então, essa gordura, em excesso, é uma gordura inflamatória, até porque tu passa a não ter... Quem consegue acumular muita gordura e ter nível de triglicerídeos muito altos, em geral, tem uma alimentação predominantemente com energia de carboidratos, com esses picos frequentes de glicose, com nível de toxicidade bem grande, e sem capacidade de ter flexibilidade metabólica, que é a capacidade de sair do modo de usar a gordura como energia ou usar carboidrato como energia. Esse modo bicombustível as pessoas não têm, quando elas têm uma alimentação assim... a base de energia pelo menos de 50%, 60% de carboidratos, né? Elas não têm essa flexibilidade. Então, por isso que uma pessoa que quando entra numa dieta carnívora, inicialmente ela precisa de uma adaptação que é curta, 2, 3 dias, mas para ela pode ser muito grande. O que atrapalha às vezes são as fissuras, são as dependências químicas. Eu não diria que é uma dependência química, mas é uma dependência, que existe a dependência com certeza, né?
Existe aquela coisa, a falta do pãozinho, a falta do café da manhã, a pessoa começa a dar mil desculpas para poder entrar na dieta, porque realmente existe um nível de dependência bem importante. O açúcar, né? O ciclo do vício do açúcar, né? O açúcar, as farinhas também provocam bastante dependência, são vias opioides também, tem uma dependência tão grande quanto cocaína, quanto morfina, então as pessoas não subestimem a capacidade viciante de um pãozinho, de uma bisnaguinha, ou de um Mas é doce mesmo. integral. Pois é. É pior. Hoje uma paciente me disse, mas é integral, e ela é uma paciente com doença autoimune. Eu disse para ela, tanto pior. Eu disse, tanto pior, porque os antinutrientes da semente integral vão provocar mais dano. Mas essa coisa do medo da gordura... Mas eu não sou viciado em pão, não. Eu como pão todo dia há 30 anos e nunca viciei. Pois é. Mas a prova não é essa. A prova é tu tentar parar. A prova é não, agora vamos parar. Aí quando para, aí sim, aí estrela. Não, tava tudo bem, mas agora, pode comer carne, pode comer ovos, pode comer tudo. Tá, e meu pãozinho. Opa, não, vamos tirar o pãozinho. Não dá pra tirar o pãozinho. Então tá, aí tá o problema. Mas assim, ó. Pão é animal ou é planta? Pois é. É bem simples, né? Mas olha só, pão, na verdade, a coisa maior, assim, ó, numa situação de sobrevivência, tu vai ter a energia fundamental para a sobrevivência, faz a máquina funcionar. Então é preferível que a máquina funcione mais ou menos, mas ela sobreviva, do que ela morra. Então, assim, eu imagino que as plantas têm uma função de sobrevivência para a nossa espécie. Numa situação de escassez de proteína animal, de gordura animal, tu vai para a planta. Mas é uma situação que hoje em dia, podendo escolher, tu não está numa situação de privação extrema, tu vai escolher um alimento mais nutritivo, né, na verdade. Não trocar, né? Não trocar. E a coisa bem interessante, assim, que eu estava pensando essa semana antes de a gente conversar, é que até 1920, 1930, 1950, não tinha essa neura com a gordura, sabe? Não existia isso. Isso aí é uma coisa bem recente. Na minha infância não tinha neura com gordura. Na minha casa, as pessoas comiam costela gorda. Churrasco com costela gorda. E aí tu vai olhar, o que aconteceu? O que aconteceu? Começou em 1902, que eles patentearam a hidrogenação do óleo do caroço de algodão. Né, que estava sobrando o caroço de algodão lá, não servia para nada, ia para o lixo, tá lá. Aí descobriram como hidrogenar aquilo ali, ele passar alvejante, um monte de substâncias químicas e criaram um óleo que depois, à medida que foi trabalhado quimicamente, ele virou um óleo mais clarinho, até perdeu o cheiro, tinha um cheiro bem ruim também. E esse óleo, eles tiveram a ideia, aquele pessoalzinho ali que criou o Kellogg's, aquele pessoal adventista, que eu até respeito a igreja, a religião, mas nessa questão vegetariana, eu acho que eles estão muito envolvidos em relação ao patrocínio de cereais matinais, a essa indústria de óleo vegetal também, que se associou a isso também. E aí foi criado o Crisco, nos Estados Unidos, que era um óleo de semente de algodão, e que eles achavam, vamos tentar vender isso aqui. Aí fizeram uma grande propaganda, até em cima de uma ideia assim, isso aqui é limpinho, é feito em laboratório, é feito numa fábrica, não é que nem a banha do porco lá, que mexe na sujeira, que não sei o que, sabe? Era uma coisa mais higiênica, tipo, lembra muito essas carnes do futuro, sabe? Essa coisa, isso aqui é bom, sabe? Isso aqui é legal, é bonitinho, é criado pelo homem, né? E então eles começaram a fazer toda uma campanha junto a nutricionistas, a família, donos de casa, fizeram um trabalho muito bem feito de marketing, propaganda, e difundir esse óleo vegetal na população americana, difundindo que seria mais saudável, né? Isso foi ganhando força, porque era um material para eles que era um dejeto da indústria, não servia para nada, e aí culminou que eles descobriram também nos trabalhos do Anichkov, que era um russo que tinha pesquisado com vários animais, vários tipos de alimentação, e ele tinha dado para os coelhos, ele tinha dado um pouco de sebo e ovos. E esses coelhos, quando ele fez uma dissecação, quando foi avaliar a situação do coelho, fez um exame de perícia no coelho, depois de morto, ele viu que tinha uma calcificação coronariana ali, com cálcio, com materosclerose, etc.
né? Aquilo ali foi guardado, depois ele também reproduziu outros estudos com cachorros, com gatos, e viu que não tinha, mesmo comendo a mesma alimentação, sebo e ovos e gordura animal, cães e gatos tinham um sistema vascular perfeito, não tinha nenhuma alteração. Mas aí a indústria na década de 50 reavivou essas pesquisas do Anichkov, mas pegando só o lado do coelho. Eles não pegaram o lado do gato e do cão, que ele tinha carnívoro, né? Que eram carnívoros e que não tinham nenhum problema circulatório. Eles pegaram do coelho, mas o coelho é um herbívoro. Sim. Então não faz sentido um herbívoro comer. É a mesma coisa, nós, como carnívoros, comer óleos vegetais, existe uma probabilidade de fazer mal. A gente pode pesquisar isso, mas existe, era uma coisa para ter sido pensada na época, né? Mas o contrário também é. Um herbívoro comer gordura animal não é adaptado ao sistema dele. O sistema dele é programado para comer alimentos de origem animal, porque ele é um carnívoro do reino animal. Então eles trouxeram essa pesquisa. E eu acho que esse exemplo aí, de eles esconderem o cachorro, esconderem a pesquisa do cachorro, né, trazerem a do gato e trazerem a do coelho, é o que acontece hoje, gente. Não, mas aconteceu mais coisa ainda. Aí, nesse meio tempo, eles começaram a patrocinar o Ansel Keys. A própria indústria do óleo começou a patrocinar o Ansel Keys. Por quê? Porque eles começaram a dizer, não, se a gente convencer que isso aqui provoca doença cardiovascular, a gente vai vender muito mais óleo. Vai dominar o mercado. Então, o objetivo porque lucro eles já tinham, então eles queriam, na verdade, um monopólio. Então, eles começaram a patrocinar o Ansel Keys, né, que fez uma pesquisa fraudulenta com 6 e 7 países, nos quais ele excluiu França e Suíça, que eram países que tinham um consumo de gordura animal alto e baixa mortalidade. Então o que ele fez? Ele excluiu esses países e botou só os países que interessavam para ele criar uma curva indicando que à medida que comia mais gordura animal, mais morte por doença cardiovascular. Nesse meio tempo, o presidente americano Eisenhower teve um infarto, né? E, não, mas o presidente infartou, uma crise nos Estados Unidos, uma comoção, né? Culpa é a gordura animal. Foi que a indústria colocou essa narrativa. Só que o Eisenhower fumava 3 carteiras de cigarro por dia, né? Era barrigudo, era gordo, tinha uma dieta americana convencional, com muitos carboidratos, e a culpa virou a gordura. Porque ele comia aquele café da manhã com bacon, aquelas coisas americanas também, mas ele comia muito carboidrato, era um barrigudão, gordão mesmo, e 3 carteiras de cigarro. Então ficou muito conveniente para a indústria do cigarro não visualizarem que o cigarro era um problema provável, associado à morte dele, à doença dele e depois as sequelas dele e a morte. Então ficou muito conveniente tu não falar do cigarro e falar da gordura, porque havia um interesse pela gordura também. E aí isso tudo culmina depois com as diretrizes nutricionais. Mas na mesma época que eles patrocinaram o Ansel Keys, eles patrocinaram quem? Adivinhe? Sociedade Americana de Cardiologia. Foi simultâneo. Em 1950 eles começam a patrocinar a Associação Americana de Cardiologia. Então patrocina a Sociedade Americana de Cardiologia, patrocina o Ansel Keys, não falam do cigarro. Chancela. E depois eles criam uma diretriz política, né, no Senado, para criar a primeira diretriz alimentar, com pessoas patrocinadas por eles também. Então todas as pessoas, inclusive os relatores da primeira diretriz alimentar de 77, eles eram advogados, 2 advogados, não eram médicos, não eram nutricionistas. A gente cai na conversa, não imagina, quando eu fui fazer a pesquisa para o livro, que eu descobri isso aí. Olha, vai imaginar que um comitê de nutricionistas foi lá e se reuniu, pegaram evidências. Não tinha nada disso. 2 advogados. E o Ansel Keys já tinha os resultados preliminares do trabalho dele, mostrando que não havia nenhuma associação de consumo de carne nem de gordura com mortes cardiovasculares, mas ele ficou quietinho. Depois se abriu mais tarde o material de pesquisa dele e viu que já estava tudo pronto e ele ficou quieto, ele não quis falar, e seguiu na mesma conversa. Então, essa coisa de esconder dados, de fraude, de enganar, é uma coisa bem antiga, e vem, né? Porque depois, assim, foi tão bem sucedida essa diretriz de 77,
que depois ela foi ampliada, né? Ela realmente aumentou o consumo de vegetais, as pessoas comem mais vegetais, passaram a comer muito mais cereais do mundo inteiro. Aquela questão de 5, 6 refeições por dia ficou meio disseminado, ficou lugar comum também. O uso dos integrais também aumentou muito e se aboliu, basicamente, digamos, se associou pejorativamente a questão do ovo. O ovo passou a ser um vilão, né, na década de 70, 80, passou a ser considerado um vilão. Isso depois, quando ficou muito evidente que o ovo não tinha risco nenhum para a saúde, que a gordura não tinha risco nenhum para a saúde, em 2005, o governo americano botou uma notinha ali dentro: olha, ovo pode ser comido quanto quiser, não tem limite, não tem restrição ao ovo. E, na verdade, foi uma nota muito curta, foi uma nota muito assim, nas entrelinhas. E, na verdade, eles deveriam ter dito: olha, erramos enormemente, nós restringimos, predicamos o consumo de ovo, de manteiga, de leite integral, de carne, de gordura animal, quando na verdade não era nada daquilo. Até pelo contrário, né? No Nutri-Rex ali, no Pure principalmente, que é um estudo europeu em 5 continentes, né? Ele mostra, por exemplo, que reduzir a gordura animal a menos de 8%, menos de 10%, há maior risco de AVCs, então é pior. Né? E a mesma coisa em relação a infartos também. Na verdade, quanto mais tu reduz a gordura animal, mais risco tu vai aumentando, tu vai agregando mais risco, porque tu vai ter que substituir ou por óleo vegetal ou por carboidrato calórico, que vai prejudicar a saúde metabólica. Então o risco, na verdade, aumenta. Então essas diretrizes deram muito errado, a não ser para a indústria, que passou a lucrar muito mais. Então, década de 80, 90 e 2000, aumentou os índices de obesidade, aumentou os índices de diabetes tipo 2, aumentou o índice de hipertrigliceridemia, aumentaram os AVCs, aumentaram os infartos. Não são doenças que ficaram controladas, né? Pelo contrário, elas aumentaram. E está comprovado também que as pessoas seguem a diretriz, a maior parte das pessoas acabam seguindo as diretrizes, e a maior parte das pessoas, hoje em dia, faz mais atividade física regularmente do que faziam há mais tempo. Então não é pela questão de atividade física, de academia, de correr, etc. Não. É porque realmente a alimentação, essas diretrizes são erradas, e elas favoreceram muito mais a doença do que a saúde. E tem muito engano. E isso depois foi replicado pela ONU e pela OMS em 82, né, que foi o ano também que saiu a pirâmide nos Estados Unidos. Saiu a pirâmide no início de 82, no final de 82 teve uma conferência de nutrição em Roma, que replicou essas mesmas orientações, que na verdade são as orientações que as pessoas que está na mente de todo mundo até hoje, e que apesar de ter a evidência exatamente no sentido contrário, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, estão sempre se questionando. Então, na verdade, o que eu estou pensando é assim: todo dia eu vou comentar um trabalho científico, vou explicar um pouco mais, porque até as pessoas se convencerem que tem muita desinformação proposital, né? Deixar vocês falar um pouquinho. Não, fantástico, de extrema importância mesmo trazer esses estudos, doutor Cláudio, porque a maioria das pessoas tem realmente essa pirâmide, ficou na cabeça, o mito do colesterol está na cabeça. É muito difícil a gente conversar com alguém que entenda ou que tenha tido algum tipo de informação contrária, né? A gente está vivendo, eu vejo assim que a gente que está aqui na Carnívora está meio que numa bolha, né, obtendo essas informações, mas a maioria das pessoas não tem conhecimento, né? Deixa eu fazer uma pergunta, assim, para ficar bem na linguagem do leigo mesmo, para ficar bem claro. Existe na literatura científica algum estudo, alguma coisa que comprove que carne vermelha e gordura animal faça qualquer mal à saúde humana? Olha, comprove. Não, na verdade não tem, tá? Então a gente não tem. E tem o contrário. Tem o contrário, porque, por exemplo, todo o trabalho de Framingham, por exemplo, o que ele mostrou é que quem tinha níveis de colesterol ou de gordura mais baixo, na verdade tinha uma maior mortalidade. Depois teve um estudo que é a de 72, FR alguma coisa, não lembro o nome dele, talvez tu lembre,
Ele é um estudo que só com homens. O que eles fizeram? Esse estudo, sei lá, um N muito grande, né? Tinha, sei lá, 16 mil pessoas, 5, 6 mil pessoas, era um número bem grande, era um número expressivo de pessoas. O que eles fizeram? Um grupo com uma alimentação em modo de vida normal. Outro grupo, eles pediram, tira o tabaco, reduz o tabaco, controla a hipertensão, trata a hipertensão e aumenta os óleos vegetais e reduz muito gordura animal. O outro grupo ficou praticamente fumando, né, com hipertensão não controlada e comendo gordura animal. No final do estudo, os dois grupos foram quase iguais, uma diferença muito pequena. Então, e aí o que se comprovou no estudo, quando se abriu o estudo? Não, o grupo que reduziu gordura animal, o grupo que não era o grupo de controle, tratou a hipertensão e reduziu o tabaco, tirou o tabaco. E mesmo assim, ele ficou foi igual ao outro praticamente. Então, na verdade, ele mostra que a comer a gordura animal é benéfica. É benéfica, porque mesmo fumando, mesmo tudo, ainda teve uma mortalidade muito semelhante. Ainda estava protegendo. Ainda está protegendo, tu entende? Então, muito tiro no pé. E depois do NutriRex de 2019, eles pegaram, é um grupo independente, então é um grupo que não... Porque a grande questão da pesquisa hoje, e das linhas de pesquisa, dos financiamentos de pesquisa, é que precisam muito dinheiro, né? Precisam muito dinheiro e são financiados pela indústria farmacêutica. E os estudos negativos, que aparecem, digamos que o resultado do remédio X ou Y não é adequado, não são mostrados, não são quase publicados. Então tem várias questões que a gente poderia ficar discutindo muito aqui. Viés de seleção de candidatos à pesquisa. Então, por exemplo, essas pesquisas excluíam pessoas com colesterol muito alto, excluíam não sei o quê. Então tem vários fatores para poder favorecer o modelo de pesquisa, o design da pesquisa é muito importante também. Mas o NutriRex é um grupo de pesquisadores reconhecendo que existem problemas nas pesquisas, que existem viés, interesses econômicos e várias outras coisas. Eles propuseram vários especialistas da área de pesquisa médica, da área de banco de informações, Big Data, etc., se juntaram e criaram um sistema independente de pesquisa cooperativo. E eles selecionaram 5 ensaios clínicos randomizados, de alta qualidade, de ótimo nível de pesquisa, totalmente sério, com um volume muito grande de pacientes e acompanharam por um período bem longo. E o que eles comprovaram? Que comer carne vermelha não provoca nem câncer, nem doença cardiovascular, nem AVC. A mortalidade geral não mudou, independente do consumo. E até tem fatores protetores, comprovaram fatores de proteção nesses alimentos. Claro que não, eu estou mais curioso agora com pesquisas com pessoal que trabalha com carnívora mesmo, que está com volume muito grande, por exemplo, o Revero do Shawn Baker está com volume de informações muito grande, tem o pessoal lá da Europa também, da Doctor, tem vários colegas assim, pesquisando em vários locais que tem um volume muito grande, na Inglaterra também, então esse volume de dados que está surgindo, talvez seja um volume de dados bem interessante para comprovar mais, eu acho que os benefícios provavelmente são muito maiores do que a gente supõe, né? Porque essas pesquisas convencionais, na verdade, não conseguiram nunca comprovar nenhuma ligação, não tem ligação nenhuma, e até comprovaram benefícios, bem mais benefícios do que riscos. Mas numa dieta aberta, assim, não é uma pesquisa assim, com carnívoros, etc., bem feito com comida de verdade, etc., que são muito difíceis de fazer, é complicado, mas eu acho que os benefícios provavelmente serão maiores ainda. Doutor Cláudio, uma pergunta então assim, só deixa eu pegar esse gancho aqui. Então, é normal as pessoas que estão na carnívora terem um aumento do colesterol? Isso, é normal. É normal. Tem pessoa, em geral, aumenta o LDL, o HDL também pode aumentar. Na verdade, o HDL aumenta ou baixa, tem muita variabilidade também em relação a isso. Mas é normal aumentar o LDL, não vejo como um problema. Tem a questão dos hiperrespondedores também, que é um segmento dos carnívoros também, que também metabolicamente são magros, etc., que aumenta mais ainda, mas não parece ter risco nenhum. Tá meio que se confirmando esse tipo de observação.
na prática, não faria sentido tu piorar a tua saúde comendo um alimento que já é um alimento natural teu. A menos que tenha alguma alteração genética, alguma alteração muito maior. Mas no contexto do mundo atual, moderno, eu me preocuparia também com a questão das oxidações, de observar como é que está o triglicerídeos, como é que está o nível de insulina, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, né? Esses marcadores todos. Pode fazer a ApoA também. Eu não tenho tanta experiência com esse exame, que é um marcador, uma lipoproteína específica com risco de aterosclerose, né? É a lipoproteína A, né? Eu tinha Isso, ouvido exatamente. falar bastante. Mas eu acho que os triglicerídeos são uma boa fonte de informação, triglicerídeos em relação a HDL, triglicerídeos em relação ao colesterol. Já dá uma informação bem razoável, mais a glicemia, insulina, glicada. Acho que já temos material bom para trabalhar. Tá? Além do eu aprendi a fazer um cálculo, doutor Cláudio, que faz a relação triglicerídeos-HDL, é isso? E que o resultado teria que ser menor que 2. Então, tu divide os teus triglicerídeos pelo teu HDL e o resultado ideal é menor que 2. Exatamente. Ou menor que 1,5. Mas depois zero alguma coisa. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Uma coisa que acontece na carnívora, como você explicou, Cláudio, é baixar triglicerídeo, né? O triglicerídeo vai embora, porque você tirou carboidrato, não acumula mais triglicerídeo. E é o grande vilão, pelo que eu vejo, das lipoproteínas aí, de todos, de LDL, HDL, para quem tem uma vida normal, é triglicerídeo, né? Alto, digamos assim, né? Porque o triglicerídeos ele é realmente muito oxidativo, né? Ele tem uma capacidade de oxidação muito grande, ele altera membranas celulares, ele também ocupa digamos, a parede abdominal, a gordura visceral, e produz também, digamos, mediadores inflamatórios. Então ele vai produzir interleucinas, TNF, vários mediadores inflamatórios. Nós estamos com um problema aqui com o Instagram hoje. Bem, voltamos. Então, gente, estamos com áudio. Normalmente o Cobra tinha um desafio, quero saber o desafio do Cobra. Qual será o desafio? Vamos premiar alguém com livro, né? Fazer uma pergunta bem... Esperar o pessoal voltar, né? Fazer uma pergunta bem... Os persistentes vão concorrer ao prêmio, né? Os que ficaram, os que voltaram, os que caíram, já estão vencedores aqui, né? Vamos fazer uma pergunta bem legal. Quem responder primeiro vai ser premiado com o livro. Deixa eu pensar mais um pouquinho aqui na pergunta. Mas aonde que a gente estava mesmo? A gente estava falando do colesterol, né? O doutor Cláudio já até estava se despedindo, o Cobra. Entendi. Verdade. Deixa eu pensar numa pergunta aqui, peraí. Tá bom, né, pra gente fazer já o desafio? Claro, vamos fazer. Bora lá. Quem voltou. Tá, enquanto você vai pensando, Cobra, doutor Cláudio, o senhor vai enviar direto? Como é que a gente vai fazer com a pessoa que ganhar o sorteio? Vocês me avisem quem ganhou o sorteio, me passa depois pro WhatsApp. E aí a gente pega um contato da pessoa que a gente entra em contato com eles e combina. Tá? Eu já pego, então, vamos fazer o seguinte. Quem ganhar aqui hoje, me manda, por favor, no direct, endereço, todas as informações para envio do livro, certo? Isso. E aí eu já lhe mando isso prontinho. Endereço com CEP, aí disse que é com... Depois a gente troca uma ideia também, pode mandar um direct para mim também, que não tem problema. Tá, mas só tu diz o nome da pessoa, porque eu não vou ficar... Sim, não vou saber, deixar. Eu não sei também. Não, pode deixar, que eu lhe passo daí as informações. E aí, ferveu a cabeça aí, Cobra? Cobra está numa meditação profunda. Tô botando as regras aqui primeiro, para depois ninguém dizer que não... Hipótese Dieta Coração. Quem é o autor? Já responderam lá. Acertei. Essa aqui. Vida, Saúde Ancestral. Vida, Saúde Ancestral. Então tá, já tá anotado. Ganhou o livro do Dr. Cláudio, A Guerra contra a Carne. Eu tenho o meu aqui, maravilhoso. Muito bom.
Então, Vida Saúde Ancestral, me manda um direct com o teu endereço, com as informações que eu vou passar para o Dr. Cláudio, e depois eu também passo o seu nome para o Dr. Cláudio, se quiser conversar com ele, pedir uma dedicatória, né? Muito bom, quem tá não bom? ganhou, e quem não ganhou, sem querer fazer propaganda aqui, mas quem não ganhou, compre o livro e leia esse livro. Excelente, muito bom. Ó, eu que não sou muito CDF de ler, ó, o livro fácil de ler, as letras grandes, né? Bem direto ao ponto. Com muita informação. Muita informação, muita informação. Pra gente que está na carnívora, conseguir, quando vier os veganos chatos, as pessoas que tiveram o cérebro lavado, vier encher o raio do saco, que você está comendo muita carne, que vai acontecer isso, que vai acontecer isso, aquilo. Você leu esse livro aqui, você dá um tapa de luva na cara da pessoa e responde com categoria, sem, né? Eu vou contar uma história para vocês para terminar a participação do programa. Eu estava numa sessão de autógrafos em Canoas, e aí veio uma pessoa comprar um livro e disse assim, eu quero comprar esse livro para dar para minha neta que é vegetariana. Eu disse, não faça isso, não dê para ela o livro, coitada, ela vai ficar brava com a senhora. Não, mas eu quero que ela entenda o que ela está fazendo e quero que ela fique brava comigo, não tem problema. Então comprou o livro, levou o livro. Dedica para ela, doutor, dediquei, tá? E foi embora. Mas foi muito engraçado, porque ela queria dar para a neta, que era vegetariana, e cutucar a neta. Disse, não dê. Vai dar problema na sua família, não quero isso. Não, vou dar para ela. Faça uma dedicatória para ela. Então, esse livro atende a vários propósitos. Se você tem uma amiga vegana, né? Quem sabe? Vegetariana, quem sabe? Tem que ser aonde que está? Olha, aqui no sul tem na Livraria Santos, que tem em Porto Alegre, Capão da Canoa, Canoas, Bento Gonçalves, Caxias, tem várias cidades aqui do interior. No resto do Brasil a gente não conseguiu uma distribuição legal ainda. Se alguém conhecer alguma distribuidora que tenha interesse e tudo, eu posso enviar um volume maior de livros e a pessoa distribuir, a gente pode combinar alguma coisa. Também tem aqui, mas é uma coisa tudo muito mais local. A divulgação, toda a venda aqui é muito mais local, no boca a boca, as pessoas que eu conheço estão comprando. Eventualmente, se alguém está viajando, se a gente se encontra, por exemplo, em algum encontro, eu te forneço 10 livros, tu leva para o teu local e vende também. E a gente montou uma pequena equipe pequena, assim, de pessoas vendendo. O Luca, basicamente, é uma pessoa só. Ele recebe as encomendas e manda para fora, etc. Fora do Brasil tem uma pergunta sobre isso. Não consigo mandar para os Estados Unidos. Está na Amazon. Tem um e-book na Amazon, está no Kindle Ilimitado, está gratuito para quem assina o Kindle Ilimitado. Pode comprar também o livro por, sei lá, 20, 25 reais o e-book, né, na Amazon. Aí tem em todo mundo, é mais fácil, né? O meu filho, por exemplo, mora em Portugal, veio aqui agora, passou um mês conosco, voltou para lá com 5 livros, todos já estão entregues lá. Então, livro físico, A Guerra contra a Carne, passa um direct para o Dr. Cláudio. Isso, tem no meu Instagram, tem um linkzinho ali que a pessoa clica ali, vai cair na nossa equipe de vendas, que é o Luca, né, que está vendendo. E aí a pessoa combina com ele. Claro, se for um local muito distante, a gente calcula o preço de frete, aí fica difícil de vender. Mas se for um local mais fácil, a gente vai enviar pelo correio, vai combinar um jeito de divulgar a ideia. É muito mais para divulgação do que propriamente um propósito maior. Assim, basicamente registrar o conhecimento atual que a gente tem, a pesquisa que foi feita, todo o trabalho que foi feito, e ajudar a disseminar essa cultura de comer carne para a saúde, né? E saber tirar os alimentos que fazem mal, porque às vezes, meu avô comia muito carne, aí teve infartos, mas tomava muita cerveja, bebia, fazia mil coisas. Então, tem que saber exatamente o ponto para o alimento de origem animal fazer bem, né? Não é só comer alimento de origem animal com um monte de vegetal e muito carboidrato, cerveja e doce, por exemplo, que é bem comum na região da Campanha, por exemplo, da onde eu sou. Então isso aí vai dar problema de saúde. Agora, a carne em si não é o problema. Tá bom? Boa noite para todos. Então, gente, muito obrigada, Dr. Cláudio. Obrigado pela sua paciência também.
Boa noite, Cobra. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigada por estarem aqui com a Um gente. abração. Até Tchau. mais. Amanhã nós temos mais bate-papo carnívoro. Estaremos conversando com o Yorhani, um menino de 25 anos que está fazendo a carnívora e tem muito para nos contar da sua transformação. Estejam presentes amanhã. Tá Aguardamos bom, vocês. obrigado. Um abração. Boa noite.